Terceiro episódio dessa série polêmica. Se você não assistiu o episódio 1 e 2, vai lá, porque é uma sequência de vídeos, é pra você ter um bom entendimento sobre esse assunto. No episódio 1, nós falamos da questão de Jesus transformar água em vinho. No episódio 2, nós falamos sobre experimentar um pouquinho. Eu contei pra vocês o deslize que eu dei também. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre bebidas alcoólicas com fins medicinais. Daquele versículo de Timóteo, onde Paulo orienta Timóteo a beber um pouquinho de vinho por conta da enfermidade dele. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto e concluir esse assunto. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Parece conselho de bêbado isso aqui, né? Mas foi Paulo que deu essa orientação a Timóteo e nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Fazendo um estudo mais profundo, nós percebemos que antigamente, na cidade onde eles se encontravam, a água que eles possuíam, ela tinha um risco muito grande de contaminação. Não era como hoje que a gente tem água tratada. Por isso, era preferível que eles tomassem suco de uva a água. E antigamente também, os médicos eles orientavam algumas pessoas a tomarem vinho alcoólico mesmo, mas como uso medicinal, realmente, porque naquela época não existiam remédios como existem hoje. Então o vinho, ele ajudava a anestesiar algumas dores. A gente vê isso em Provérbios 31:6. Que a bebida fermentada ela era usada para anestesiar as dores de alguns doentes. E agora eu quero falar com vocês sobre os efeitos do álcool no corpo. Segundo o site da CISA, que é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos, tais como o fígado, o coração, vasos e na parede do estômago. Em pequenas quantidades, o álcool promove uma desinibição, mas com o aumento desta concentração, o indivíduo passa a apresentar uma diminuição da resposta aos estímulos, fala pastosa, dificuldade à deambulação, entre outros. Aí tem no site deles, eu vou deixar o link aqui embaixo, tem uma tabela que fala dos níveis de concentração de álcool no corpo e o que é afetado. Por exemplo, se você beber um golinho, esse nível, o que vai afetar no seu corpo? Se você tomar um copo de bebida alcoólica, quais são os efeitos que vão causar no seu corpo? É só para ter uma base. E para quem bebe sem se embriagar, só que de forma recorrente, ou seja, aquela bebida social, sabe? Eu bebo socialmente, só de vez em quando, em festas. Olha o que a SPDM diz. Quando os sintomas do uso do álcool começam a demorar em aparecer ou ficam amenizados, isso significa que o organismo está se acostumando à substância. Ou seja, quando achamos que estamos ficando mais fortes para a bebida, ou seja, mais tolerantes, isso quer dizer que já nos adaptamos a ela. Isso aconteceu comigo quando tinha aí meus 15 anos. Eu bebia, mas já nem fazia efeito em mim. É uma péssima notícia e uma enorme desvantagem. Além da preocupação com a dependência, temos ainda os danos que o uso frequente do álcool causa aos órgãos internos. Vou deixar aqui embaixo também o link dessa informação da matéria do texto completo. Ou seja muito ou seja pouco, frequentemente ou de vez em quando, o resultado nunca é bom. E aí, para concluir esse assunto e essa série de vídeos, levando em conta a palavra de Deus e a ciência, a minha conclusão com relação a bebidas alcoólicas é ficar longe. É lícito, mas não convém pra gente, nem para cristãos, nem para não cristãos, por vários motivos. Isso pode nos levar a pecar, porque a nossa carne é fraca e ela tem uma grande inclinação para o pecado. Mesmo que seja em pouca quantidade, já provoca um efeito devastador no nosso corpo e já faz com que a gente não fique totalmente são, tenha plena consciência do que a gente está fazendo. Dessa forma, nós tiramos o lugar do Espírito Santo e damos espaço para os prazeres da nossa carne. Porque você bebe por quê? Porque é gostoso, porque bem para sua saúde não faz. Tem outras formas de você se sentir feliz, bem, de você ficar desinibido.
alegre. E a própria Bíblia sugere que a gente se deixe encher pelo Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5:18. E se a gente tá cheio do Espírito, significa que a gente tá vazio da nossa carne. E agora me conta aqui, eu quero saber qual a sua opinião a respeito desse assunto. Observação: respeite as opiniões contrárias. Comente, mas com respeito, sem causar confusão e sem ignorância.